O Congresso Nacional se reúne amanhã ao meio-dia para a leitura de vetos presidenciais. Há 12 projetos aprovados pelo Legislativo. Serão contemplados ao todo 150 dispositivos vetados em 2009. Estão prontos para votação pelos parlamentares 57 vetos totais e 3.115 vetos parciais. Segundo o líder do PT no Senado, há acordo para limpar a pauta porque a maioria dos vetos perdeu o sentido. Várias decisões de veto, vários vetos, caducaram. Por exemplo, eram vetos que prorrogavam um determinado benefício até o ano de 2007. E já passou o ano 2007, quer dizer, mesmo que se derrube o veto agora, não tem mais sentido prorrogar aquele benefício. Estima-se que algo em torno de 70% são vetos que, a rigor, não tem mais sentido, ou seja, a manutenção do veto perdeu completamente o sentido. E é isso que, por acordo de liderança, deveremos amanhã votar. Se alguém vai quebrar o acordo, eu não sei, mas amanhã o que está acertado é de termos esse entendimento e aprovarmos a decisão que foi encaminhada pela Casa. A crise na economia brasileira foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira. Os senadores ainda homenagearam um ex-presidente do colegiado. Delcídio do Amaral foi homenageado pelo trabalho à frente da Comissão de Assuntos Econômicos no biênio 2011-2012. O senador coordenou a discussão e aprovação de projetos como a Previdência Complementar dos Servidores Públicos e alterações na alíquota do ICMS nas transações entre estados. Me sinto agradecido pela oportunidade de ter aprendido com um político do calibre do senador Delcídio a condução correta dentro da vida pública. Com equilíbrio, administrando bem o tempo, trazendo as pessoas certas na hora certa e agindo sempre com independência, prestando um serviço a essa casa e ao país. Cumprimentar os senadores e senadoras que contribuíram decisivamente para a qualidade dos debates que foram aqui travados, para os projetos fundamentais para o desenvolvimento econômico, social, para o processo de inclusão social brasileiro, projetos que, sem dúvida nenhuma, o Brasil do futuro vai compreender muito bem e entender que nós acertamos. Após a cerimônia, os senadores passaram a pauta da reunião. Foram aprovados 5 requerimentos e 2 empréstimos. Um para a Controladoria Geral da União, de até 18 milhões de dólares, e outro para o Ceará, de até 112 milhões. Tem como objetivo fazer investimento no setor da infraestrutura do turismo de uma região do estado do Ceará que tem as praias mais lindas. Entre essas está a praia de Jericoacoara. A comissão realizou ainda uma audiência pública para discutir a solidez da política econômica brasileira. Marcos Lisboa, que foi secretário de Política Econômica nos 2 primeiros anos do governo Lula, disse que o momento não é bom. Acho que é um momento polêmico para a nossa economia, né? Acho que a economia, depois de 3 anos, ela tem tido uma recuperação muito aquém do esperado, uma recuperação mais lenta. A melhora que a gente está observando nos últimos meses, ela está vindo com 2 anos de atraso. É um quadro de uma economia que se recupera, não é um quadro de uma economia numa situação extremamente difícil, mas é um quadro de uma economia com comportamento medíocre. O plenário confirmou as autorizações de crédito externo aprovadas pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os 18 milhões de dólares emprestados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento serão aplicados no combate à corrupção. O plenário também aprovou o empréstimo de 112 milhões de dólares da Corporação Andina de Fomento para infraestrutura turística no Ceará. Terminou esta semana o Ano do Brasil em Portugal. O presidente do Senado, Renan Calheiros, participou das festividades de encerramento naquele país. No Brasil, o senador Jorge Viana, no exercício da presidência do Senado, esteve na noite de ontem nas comemorações do Dia Nacional de Portugal, de Camões e das comunidades lusas na Embaixada Portuguesa em Brasília. Do velho continente para o novo mundo, as relações entre Brasil e Portugal
começaram há mais de 5 séculos, com o desembarque do navegador Pedro Álvares Cabral no litoral baiano. A chegada da família real portuguesa em 1808 aprofundou os laços entre a coroa portuguesa e a colônia. Mas foi só após a independência do Brasil em 1822 que os dois países começaram a se relacionar como nações independentes. Mesma língua e muitas afinidades. Nesses 200 anos, os laços históricos facilitaram as trocas entre os dois países. Brasil e Portugal são parceiros comerciais e possuem acordos de cooperação em áreas como educação, ciência e tecnologia. Um acordo assinado na semana passada, por exemplo, vai facilitar o reconhecimento recíproco de títulos universitários de engenheiros e arquitetos. Em Lisboa, para o encerramento das comemorações do Ano do Brasil em Portugal, o presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu a intensificação das relações entre os dois países. Renan se comprometeu a criar, num curto espaço de tempo, um grupo representativo do Congresso Nacional junto à comunidade de países de língua portuguesa. O objetivo desse grupo será promover pautas legislativas para o desenvolvimento social e cultural de todos os países que integram a comunidade. Em Brasília, o presidente do Senado em exercício, Jorge Viana, participou das comemorações do Dia Nacional de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Jorge Viana acredita no estreitamento ainda maior das relações entre os dois países. Nessa hora que a Europa vive uma crise profunda, Portugal, de alguma maneira, é vitimado também por essa crise econômica que afeta os cidadãos e cidadãs portugueses, nós também temos que ajudar aproximando os parlamentos, trabalhando mais juntos e, principalmente, estabelecer uma convivência de crescermos juntos. O Brasil, nesse momento, procura estabelecer laços importantes e penso que a comunidade de países de língua portuguesa precisa estar mais unida para que a gente possa fazer com que aquilo de bom que o Brasil está alcançando possa ser compartilhado com os nossos países irmãos. Às vésperas da Copa das Confederações e com a Copa do Mundo e a Olimpíada na agenda esportiva do país, o Senado aprecia uma proposta que pretende incentivar o surgimento de novos atletas. O texto aumenta a dedução no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas que patrocinarem projetos formadores de futuros campeões. Deste grupo de atletas que treina no Centro Olímpico de Ceilândia podem surgir novos campeões. É a aposta do Instituto Joaquim Cruz, que selecionou os participantes do projeto em escolas públicas do Distrito Federal. A formação de atletas de alto rendimento está sendo bancada exclusivamente com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. As empresas podem destinar aos projetos selecionados 1% do imposto devido e as pessoas físicas até 6%. Mas conseguir os patrocinadores não é tarefa fácil. O empresariado não estava sabendo da existência desse mecanismo. A partir do momento que ele tem ciência do mecanismo e dos benefícios que esse mecanismo pode trazer para a sua empresa, ele fica muito mais sensível e muito mais receptivo. Seja uma associação comunitária ou um grande clube de futebol, qualquer entidade sem fins lucrativos pode obter recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Desde que a lei entrou em vigor há 5 anos, já foram captados 900 milhões de reais. A aprovação de um projeto pelo Ministério do Esporte não garante o patrocínio. As entidades recebem apenas autorização para captar os recursos com empresas e indivíduos, oferecendo os incentivos fiscais. Mas, na maioria das vezes, não conseguem arrecadar o dinheiro necessário para cobrir todo o orçamento do projeto. O secretário-geral da ONG Contas Abertas avalia que as irregularidades em alguns projetos podem estar afastando as empresas. Os relatórios do Tribunal de Contas apontam problemas como superfaturamento e desvio de finalidade. Isso já foi constatado, inclusive, pela Controladoria Geral da União e pelo próprio Tribunal de Contas da União. Um dos exemplos típicos é a aprovação de projetos que fogem dos objetivos iniciais da lei.
A título de exemplo, incentivos que foram concedidos a um torneio Atinonasses de hipismo no Rio de Janeiro, em que inclusive eram vendidas mesas por R$22 mil, em que já tinham patrocínios privados que somavam R$14 milhões. Em geral, os problemas são residuais e eles estão muito mais concentrados na falta, às vezes, de conhecimento, de execução, de utilização de um recurso público, do que em má fé ou desvio. Quer dizer, isso aí a gente praticamente não tem visto. Para atrair mais patrocinadores, um projeto de lei que está sendo discutido no Senado propõe aumentar os limites de dedução do imposto de renda. No caso das empresas, o percentual aumentará de 1% para 4% do imposto devido. As pessoas físicas poderão doar 6% para o esporte, mesmo que já tenham destinado parte do imposto para outros segmentos, como a cultura. Hoje, há o limite máximo de 6% para todas as doações. Todos os países que se propõem a sediar Olimpíadas ou participar de Olimpíadas ou competições internacionais, se quer brilhar, e o Brasil quer brilhar, se quer ficar acima da média, tem que preparar os seus atletas, que é o que fazem os campeões olímpicos. Se a gente conseguir ampliar 1% e para 2% e para 4%, assim como é a lei de incentivo à cultura, eu tenho certeza que mais empresas iriam aderir e a gente teria um volume de recursos muito maior sendo investido no desenvolvimento do esporte no Brasil. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.